Bom dia, quinto ano. Hoje é dia 25 de março, quinta-feira. Hoje temos aula de Educação Física, Natureza e Sociedade e Língua Portuguesa. Vamos lá? Copie e encabeçalhe em seu caderno de língua portuguesa o alfabeto em letra cursiva, maiúsculo e minúsculo. Vamos lá, pegue o material. Hoje vamos começar com Natureza e Sociedade, livro Encontros. Vou começar a aula com verbete de curiosidade. Você sabia que essas curiosidades eu tirei do livro Encontros, páginas 134 e 135. Vamos lá. Você sabia que a Terra gira em torno do Sol e nasce no leste e se põe no oeste? Olha só, se você direcionar o seu braço direito para onde o Sol nasceu, esse é o leste. O braço esquerdo fica no oeste, a frente é o norte e atrás de você seria o sul, os pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte e sul são os pontos cardeais. Você sabia que, por muitos anos, pensou-se que a Terra era o centro do universo e o Sol e os demais astros giravam ao seu redor, e essa estrutura tem o nome de sistema geocêntrico? Geo é terra, cêntrico é centro. Então, por muitos anos pensava-se que a Terra ficava parada e todos os corpos celestes giravam em torno dela, em torno da Terra. Você sabia que Galileu Galilei criticou abertamente o sistema geocêntrico e afirmou que o Sol era o centro e a Terra girava ao seu redor? 4 verbetes de curiosidade que eu tirei das páginas seguintes. Vamos lá então ver? Verbete de curiosidade é uma ótima forma de aguçar a curiosidade de quem está lendo, De informar, de passar uma informação de forma lúdica, divertida, Instigante, desafiadora, é isso. Estamos aqui na página 134 e 135. Um pouco do que eu falei está aqui nesse texto. Sistema geocêntrico, Vocês têm 3 perguntas para responder. Vocês vão conseguir responder essas perguntas lendo o texto. Então, vocês já grifem no texto alguma informação que vocês acham pertinente. Depois vem aqui nas perguntas, O que os cientistas da antiguidade pensavam sobre a Terra? Essa figura aqui mostra muito bem, Antigamente, eles pensavam o quê? Que a Terra era o centro do universo, E que os demais astros, os demais corpos celestes, é que giravam em torno da Terra. O que os levava a pensar assim, que a Terra era o centro do universo? Leiam, aqui vocês vão fazer sozinhos, leiam aqui algum trecho aqui desse texto e respondam a pergunta 2. Questão 3. Como eles ordenavam os astros que acreditavam se estavam ao redor da Terra? Eles achavam que alguns astros estavam mais próximos da Terra do que outros. Qual era essa organização? Qual era a ordem? Está no 3º parágrafo. A resposta da 2 está no 1º parágrafo e a resposta da 3 está no 3º parágrafo, tá bom? Sabe esse cara aqui? Não é um cara qualquer, Galileu Galilei é o pai da ciência moderna. Vocês, durante a sua vida escolar, ainda vão escutar muito falar de Galileu Galilei. Ele começou a se formar em medicina, mas ele mudou, para a física. E era um físico e astrônomo, Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ele observou, o céu com uma luneta. Não foi ele que inventou a luneta, tá? Mas ele aperfeiçoou. E ele observava os astros, o céu, os corpos celestes. E ele percebeu que não eram os astros que se moviam ao redor da Terra.
né? Que a Terra girava em torno do Sol. Só que na época, né? Na época não se acreditava nisso, se acreditava que a Terra era o centro. A Terra era o planeta mais importante, né? E aí ele foi condenado, ele foi criticado, ele foi, né, obrigado a falar assim, não, vocês têm razão, eu acho que a Terra é o centro do universo mesmo. Só que ele não acreditava nisso, né? Esse é um pequeno texto que fala do Galileu Galilei. Tentem lembrar isso para a vida de vocês. Esse foi um cientista, um físico, astrônomo muito importante na história da humanidade. Tudo bem? Vamos lá. Então, página 134, 135, esse é para fazer. Vamos falar de outro assunto agora. Tempo. Tempo é muito importante pra gente, né? Para toda a humanidade. Aqui estão alguns instrumentos de medição de passagem do tempo. Alguns vocês conhecem, outros não. Relógio de pêndulo, relógio de pulso, despertador, ampulheta, relógio de sol, uma vela. Será que usavam velas para medir o tempo? Vamos lá. Os relógios medem o tempo em horas, minutos e segundos. A ampulheta mede o tempo em horas e minutos. Relógio de sol mede o tempo em horas. E um cronômetro, né? Mede o tempo em minutos, segundos e frações de segundos. E temos aqui algo inusitado, um calendário. Calendário é um medidor de tempo. Exatamente. Mede o tempo em dias, semanas, meses e anos. Vamos falar um pouco disso aqui? Calendário? Por que a gente vai falar de calendário? Porque nós estudamos que a Terra dá uma volta em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. Aí, esse tempo de dias, a gente dá o nome de ano, né? A Terra demora um ano para dar a volta em torno do Sol. Não estamos falando disso? E o que são dias? Dia e noite, o que são 24 horas? É o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesmo, no movimento de rotação. Lembram disso? A translação, então, é um movimento que faz originar o ano, e a rotação é o que dá origem ao dia e à noite. Lembram? Ótimo. Aí, uma foto antiga. Calendário gregoriano. O Brasil adotou o calendário gregoriano. Tem esse nome por causa do Papa Gregório XIII, né? Já se fazia medição do tempo em calendário, mas nesse ano aqui de 1582, houve uma pequena mudança no calendário. O calendário que a gente usa hoje em dia são calendários gregorianos. Foi introduzido no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. E como funciona o nosso calendário? É um calendário de base lunar, solar, desculpa, né? Demora um ano, né? A Terra demora um ano para dar a volta ao Sol, baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. Possui 365 dias, divididos em 12 meses, onde 4 meses possuem 30 dias, abril, junho, setembro e novembro, e 7 meses possuem 31 dias, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Fevereiro é exceção, trata-se de um mês com 28 dias, e nos anos bissextos possui 29 dias, fazendo com que o ano tenha 366 dias. O ano passado foi um ano bissexto, né? Nós tivemos o dia 29 de fevereiro. É uma coisa bem curiosa, vou falar a seguir. O calendário possui 52 ou 53 semanas, com 7 dias iniciados pela segunda-feira, segundo o padrão internacional. O que é ano bissexto, professora? É isso que eu expliquei, né? Existe um ano em que o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28.
Quando será o próximo ano bissexto? Bom, 2020 foi o ano passado, foi ano bissexto. O próximo ano bissexto vai ser em 2024. Ah, de 4 em 4 anos, ó. Esse dia extra ocorre a cada 4 anos. Certo? Por que tem que ter o ano bissexto? O Prono falou que são 365 dias e 6 horas. Um ano, essas 6 horas acabam dando um dia a mais depois de 4 anos. Legal. Falamos do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa aqui no Brasil, né? Existem outros tipos de calendário? Sim, senhor. Sim, senhora. Né? E vocês vão fazer um pequeno exercício agora, né? A gente vai ler um pequeno texto de um calendário indígena brasileiro, né? Existe o calendário maia também, que a gente vai ler, vocês vão ler em casa como curiosidade, tá bom? Mas a gente vai ler aqui e responder as 3 questões aqui da página 141, tá? Não é só o nosso calendário que vale, existe o calendário, né, indígena, existe o calendário maia, existe o calendário chinês, né? Existem alguns outros tipos de calendário que contam o tempo, medem o tempo de forma diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Calendários indígenas. Leia o artigo a seguir sobre como alguns povos indígenas no Brasil organizam o tempo em calendários próprios. Olha que diferente, é um calendário circular. Em cada mês, né, em cada tempo, tem um desenho, né? Eles marcam esse desenho para indicar o período onde eles vão fazer certo tipo de tarefas, né? Aqui, por exemplo, dá a impressão de que estão arando a terra. Aqui dá para entender que a plantação está crescendo. Aqui 2 enxadas, talvez, né? Tem que tirar o mato da plantação, e assim vai. Eles caracterizam aqui cada período com um desenho que é a tarefa que eles têm que fazer naquele período. A maior parte dos calendários é representada por círculos que consideram ciclos naturais como a agricultura, as cheias dos rios e as chuvas. Legal. Mas a variação mais importante é a mudança de constelação. A primeira delas, nas comunidades próximas ao Equador, seria a constelação de Jararaca. Os índios têm, né, as comunidades indígenas têm um calendário próprio, que é o período da chuva. Eles, né, contam o tempo com o período da chuva, o período da seca, e observam as constelações para medir esse tempo, né? Dependendo da constelação que está aparecendo no céu, é o período de alguma coisa. Ou da plantação, né? Ou da chuva, enfim. Ou da cheia dos rios. O começo do ano seria correspondente ao período de enchente durante a constelação de Jararaca, que equivale aos meses de novembro e dezembro no calendário gregoriano. Mas as datas não são fixas e o calendário pode ser mudado se a cheia adiar ou atrasar, por exemplo, o que torna mais complexa a medição do tempo nos sistemas indígenas. Muito legal isso, né? Então, no sistema indígena de medição de tempo, no calendário deles, é bem complexo porque pode existir mudanças, né, no decorrer aí do ano. Reunindo povos tucano, Dezana, Mirititapuia, Yorápida e Rópida, a Associação das Comunidades Indígenas do Médio Tiquié já desenvolve estudos sobre seu calendário há alguns anos. Já a Cooperação e a Aliança do Noroeste Amazônico, que abrange povos tucanos ocidentais, Aruac e Macu, estuda o assunto há mais tempo. É um estudo indígena, eles fazem esse estudo. Aqui tem, né, uma pequena informação do que eu já comentei do calendário gregoriano, né? Calendário gregoriano é um calendário solar de origem europeia. Foi adotado pelo Papa Gregório XIII em 1582 como padrão da contagem e organização do tempo em 12 meses.
e com semanas de 7 dias. O calendário tem 365 dias que correspondem à translação. No ano bissexto tem 366. Pois a cada ano há cerca de 6 horas a mais para completar o ano solar, o que somado em 4 anos completa um dia. Atualmente é o calendário usado pela maioria dos países, o que facilita o relacionamento entre eles. Se cada país no mundo, se cada povo, se cada comunidade tivesse um tipo de calendário, a gente conseguiria se comunicar direito? Feriados em dias diferentes, né? Dia de descanso em dias diferentes, ia ser bem complicado, né? Então, ter um padrão no calendário no mundo é muito importante. Questão 1, questão 2 e questão 3, vocês vão responder no livro, tudo bem? Os calendários indígenas são semelhantes ao calendário gregoriano usado pelos não indígenas? Por quê? Você acha que esse calendário indígena aqui é parecido com o que a gente usa? O nosso calendário que a gente vê o dia a dia? Sim, não e por quê? Coloquem aqui. Há variações entre os calendários indígenas? Eu li, né, no texto, vocês vão achar aí no texto as afirmações, tá bom? Que fator serve como base para organizar um dos calendários citados no texto anterior? Como é que a gente faz, né? O que determina, né, a organização dos calendários indígenas? Vou dar a dica aqui da 3, né? Ciclos naturais, como a agricultura, cheios dos rios e as chuvas, né? Isso que eles fazem para organizar. E também a posição das constelações no céu. Tá facinho hoje, né? Natureza e sociedade, falamos de calendário, falamos, né, do movimento da Terra em torno do Sol, do dia, da noite também, né? E de Galileu Galilei. Próxima página, o finalzinho dessa página e a próxima página, fica como sugestão de leitura para cada um conhecer o calendário maia, tá bom? Leiam, aproveitem a oportunidade. Já sabem, se tiverem dúvidas, chame a professora.